pelo Ilustríssimo Senhor, professor Gilberto Pacheco, na pessoa da qual cumprimento as demais autoridades já nomeadas pelo protocolo. Demais convidados, boa noite. Antes de mais nada, gostaríamos de nos desculpar por qualquer quebra de protocolo. Afinal de contas, somos formandos da computação e protocolo para nós é HTTP. Por essa razão, iremos começar agradecendo a todos aqueles que nos auxiliaram, de uma maneira ou outra, a chegar até aqui. Queridos pais, se hoje nós estamos aqui, celebrando esse momento, podem ter certeza que é graças a vocês. Sem o seu apoio e carinho constantes, jamais teríamos conseguido chegar até aqui. Mas sejamos justos, ter um filho estudante de ciência da computação não é nada fácil. E isso se torna óbvio logo no início, quando vocês, pais, estão na roda de amigos conversando, quando surge aquele assunto sobre os filhos. Um amigo fala que o filho dele está fazendo direito, está aprendendo sobre as leis, será um advogado. O outro cita a filha que faz medicina, está estudando sobre o corpo humano e será uma médica. Então chega a vez de vocês. Ah, meu filho faz ciência da computação. E surge aquele instante de silêncio. Só sei que ele mexe no computador o dia todo. Acho que ele se forma nerd ou algo assim. Ou seja, vocês nos apoiaram nos momentos difíceis, estiveram ao nosso lado sempre que possível, trabalharam em dobro para garantir nosso sustento e abriram mão dos seus sonhos em favor dos nossos. Tudo isso sem ter a mínima ideia do que estávamos aprendendo e onde isso nos levaria. E por isso, entre muitas outras razões que poderíamos falar aqui, é que nós lhes agradecemos. Muito obrigado, por mesmo sem entender muito bem o que falamos ou fazemos, terem confiado em nós. E quando falamos em confiança, não podemos deixar de citar a confiança formada entre mestres e alunos. Pois mestre não é aquele que fica feliz ao ver os alunos reprovarem, que acha de bom tamanho uma nota 5, que não vem nas aulas, que afirma que seus alunos não servem para isso. Esse tipo de pessoa pode possuir um título e pode ser o responsável por uma ou mais disciplinas, mas nunca será um mestre de verdade. Pois um mestre de verdade é aquele que, além de passar o conteúdo, realmente se importa com o aprendizado de seus alunos. Ele está sempre se aprimorando, estudando constantemente, para assim crescer como pessoa e profissional. O verdadeiro mestre é aquele que é amigo de seus alunos, que fica feliz e orgulhoso quando eles aprendem e superam os desafios impostos a eles. Observando esses dois tipos de mestre, podemos afirmar, com toda certeza, que os presentes aqui são mestres de verdade. O nosso muito obrigado a esses mestres e amigos que nos apoiaram e aturaram por tanto tempo. Cada curso possui seus pensadores, mestres que são fontes de inspiração. A psicologia possui Freud e Jung. O direito possui Aristóteles, Hans Kelsen. Nós da computação também temos os nossos. Entre eles podemos citar Pascal, von Neumann, Obi-Wan Kenobi, Aragorn, Albus Dumbledore e Hadak Kakashi. Mas, para chegar pelo menos perto desses mestres, o primeiro passo foi iniciar o curso de Ciência da Computação. E o nosso primeiro grande choque de realidade foi o seguinte: onde estão as gurias? E isso é inevitável, pois em uma turma com 50 alunos, se 5 forem gurias, só há 2 explicações possíveis. Ou algumas delas estão ali por engano, ou esta turma tem muita sorte. Falando em sorte, não podemos deixar de comentar que as gurias também tiveram uma grande surpresa ao iniciar o curso. Talvez até maior que a dos guris, pois em uma sala com 50 gurias não é sinônimo de sorte num curso de computação.
digamos que a maioria deles não lembrava muito Brad Pitt. Mas depois de um certo tempo, isso não era mais importante. E as gurias descobriram que, além de um cérebro privilegiado, esses guris também podiam ser amigos muito especiais. Conforme as amizades se solidificaram, as gurias se tornaram parte da turma e começaram a serem tratadas como gurizinhos. Ficaram sabendo até alguns de nossos segredos. E elas se acostumaram tanto com a ideia de ser parte da turma dos guris que surgiu uma gíria entre elas. Você tem que ser mais homenzinho, que era usada sempre que surgia alguma frescura da parte delas. Após isso, descobrimos que a realidade é muito mais assustadora. Afinal de contas, agora precisamos reaprender a contar até 1. Pois estamos entrando para o seleto grupo de pessoas no mundo que entende o sistema de numeração binária. Também precisamos nos habituar a somar letras com números, e assim foi se formando a nossa personalidade acadêmica. E quando finalmente nos acostumamos com essa realidade, descobrimos que a ciência da computação não pertence à área de ciências exatas. Pelo contrário, não existe nada mais inexato, inconstante do que computação. E que algumas coisas na vida não podem ser solucionadas com um algoritmo. Só quem vive dias e noites na frente do computador, compilando códigos, digitando funções e variáveis, pode compreender isso. O tempo foi passando, e com isso as mudanças de colegas. Muitos iam desistindo, outros repetindo as disciplinas e ficando para trás. Mas a cada ano, novas levas de desavisados iam se unindo aos veteranos e vivenciando momentos singulares. Teve aluno xarope pedindo dinheiro de volta por aula que o professor não veio. Teve gente dormindo no chão durante as madrugadas em claro fazendo trabalhos. Além disso, surgiu até a dancinha do XML, em homenagem ao professor Denilson. Também tivemos um professor novato que na hora da aula não sabia em qual laboratório tinha que ir e muito menos qual era a disciplina daquele horário. Não podemos esquecer de comentar as intensas partidas de Nintendo Wii, onde quem perdia sempre culpava o controle. E quem não se lembra do Civic, que nem escrevendo no quadro fazia sentido. Além disso tudo, nós também tivemos as torturas nas mãos de você sabe quem. É claro, para finalizar, não podemos esquecer um questionamento sincero feito por um colega que resume bem todos esses momentos. Professor, o senhor não leu uma revista que computador é coisa de ET? Porém, alguns desses fatos jamais teriam ocorrido se não tivéssemos o período vespertino. E como era desagradável ter aula nesses horários. Todos os alunos da UNI iam embora, e lá estávamos nós, tendo que ficar e ter aula em um campus completamente deserto. E como essas aulas não passavam, parecia uma verdadeira eternidade. Na hora de ver o horário do semestre, era sempre a mesma coisa. Fazíamos de tudo para escapar das disciplinas do vespertino. Por sinal, pobre da própria Cristina, que é responsável por organizar os horários. Todo semestre dava problemas de conflitos entre as disciplinas, e ela se esforçava para poder atender às necessidades de todos, principalmente dos formandos. Ao terminar o vespertino, lia do engano de quem achava que estaríamos finalmente livres para descansar. Pois ao chegar em casa, só sobrava tempo para tomar banho e comer. Ou não.